E aí, galera, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aos estudos dos direitos fundamentais em espécie, né? E agora chegamos, né, no momento em que a gente precisa passar pela análise desses direitos, é, começando aí pelo direito à liberdade de manifestação de pensamento, né? Eu não quero aqui, eu não vou, reparem que eu não vou, tô até não estou achando posição para sentar, né? Enfim, mas eu atendendo aí ao meu propósito, né? A necessidade das pessoas de aprenderem, né? Tanto quem os graduandos e também quem quer ter aí um arcabouço de argumentos para a realização de prova discursiva, até o Enem mesmo, né? Quem sabe o que pode cair. Geralmente os temas cobrados no Enem giram em torno de alguns dos direitos fundamentais, né? Dentre eles sociais, por exemplo. Mas enfim, é uma análise puramente jurídica, tá? Pelo amor de Deus, né? Vamos. Eu já disse a vocês que eu não tenho partido. O meu partido tem duas siglas apenas, né? A C e F, Constituição Federal. E eu defendo ela com a minha alma, porque eu deposito a minha esperança na nossa Constituição, na efetividade, né? Na efetivação dela, do conteúdo dela, evidentemente. Tá? Mas vamos lá. Direito à liberdade de manifestação de pensamento. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Bom, o que a gente pode falar? Eu poderia resumir esse direito, ou o tema, né, o assunto inteiro, com uma frase de uma das músicas da banda Engenheiros do Havaí, que diz o seguinte: na história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Está lá na música Toda Forma de Poder, né, de 1986, tá joia? E aí a gente pode, né, colocar aí, trabalhar esse direito também com o tema atualíssimo, né, que é fake news. Porque fake news, esse nome gourmetizado é recente, mas a ideia é antiga, né? Várias mentiras foram contadas no decorrer da história. Por exemplo, os templários são hereges. O plano Cohen, né, lá na era Vargas, misericórdia, né, nunca existiu, mas enfim. João Goulart saiu do país, abandonando aí o cargo presidencial, né, olha que polêmica. O presidente vai congelar as poupanças, retirem o seu dinheiro dos bancos agora, né? Pelo amor de Deus, ideias, né, absurdas, enfim. E no Brasil não há lugar para ditaduras, já dizia lá Costa e Silva. E tempos depois ele assinaria o AI-5. Né? Bom, enfim, são várias notícias aí que aconteceram e depois a história provou que não era nada disso. Né? Bom, mas vamos por partes, vai. A liberdade de manifestação de pensamento, ela existe, né? Nós podemos sim, né, exteriorizar aquilo que a gente pensa, tá? E não só isso, né? A gente tem essa liberdade, né, de dizer o que pensamos para pessoas presentes, próximas da gente, entre ausentes, né? E entre pessoas presentes e ausentes, conhecidos e desconhecidos. Eu não sei se eu vou divulgar esses vídeos, né? Eu não sei se, enfim, mas eu não consigo imaginar quem é que vai ter acesso ao que eu vou dizer agora, por exemplo, né? Pode ser pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, né? Com certeza eu estou aqui, não é dando opinião, né? Falando versões aí, né? De doutrinas, enfim, e eventualmente eu posso falar a opinião minha, né? E estamos aqui, por exemplo, entre ausentes, tá? Evidentemente, pessoal, pelo amor de Deus, nenhum direito é absoluto. O direito de manifestação de pensamento também não é. Ele é relativo, tá?
Ou seja, se eu abusar dessa minha manifestação, eu posso ser punido, civilmente falando, de acordo com o artigo 5º, inciso 5, olha só. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, imaterial ou dano à imagem. Então eu posso ser punido civilmente, sim, e nem mais. Em alguns casos, a depender do conteúdo da minha manifestação de pensamento, eu posso ser punido penalmente, lógico, né? Se eu praticar crimes contra a honra, crime de ameaça, racismo, tá? Então é possível, sim, a punição, tá joia? O STF já disse, né, que esse direito à liberdade de expressão ou de pensamento, enfim, ele não protege discursos de ódio, tá? É outro limite, tá bom? O que é um discurso de ódio? O discurso de ódio é aquele que provoca, né, estimula, incita à violência ou à discriminação, tá joia? Então, para você ter uma ideia, o STF decidiu já que um livro configurava crime, né? É o antigo e famoso caso Elvanger, lá do HC 82424, porque esse livro ele negava o holocausto praticado contra os judeus, tá joia? Outro exemplo clássico também sobre esse direito, o STF ele entende que não pode um concurso impedir a participação de pessoas, de candidatos com tatuagem. A decisão está lá no RE 898-450. Né? Até porque essa expressão ela não se dá apenas verbalmente falando, né? Abrange palavras, gestos e até as marcas no corpo. Tá? Obviamente, uma tatuagem ela pode incitar a violência, né? Pode incitar preconceito e, obviamente, pode se configurar crime. Né? E, sendo crime, aí pode ser proibida, óbvio, tá joia? Óbvio, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que algumas tatuagens têm uma simbologia, né, definida, por exemplo, palhaços. Né? Palhaços geralmente são assassinos de policiais. Aí não pode, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, né? Essa livre manifestação de pensamento é um direito individual, tá? E foi conquistado, pessoal, lá na primeira dimensão dos direitos fundamentais, lembrando aí de Karel Vazak, tá? Direitos ligados ao valor liberdade, tá bom? Então, evidentemente, né, que a gente pode expressar esse pensamento em conversa, carta, e-mail, né, WhatsApp, em jornal, né, em artigos de jornais, enfim, tá bom? E essa liberdade de expressão, pessoal, evidentemente está associada à dignidade humana, né? E é interessante a gente entender o que é essa dignidade humana, né? Porque até então muito foi se falado, mas a gente não explicou direitinho. Então eu vou aproveitar o momento aqui e explicar, tá joia? Vamos lá. No Brasil é um fundamento no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, tá? E a gente pode, para ter uma noção do que é essa dignidade humana, a gente pode pegar lá a fórmula, instrumento de Kant, que fala o seguinte: o homem é o fim de todas as coisas e não pode ser um meio para um fim. Tá? As coisas são meio, o homem é um fim. Ok? Tornar o homem como meio para alguma coisa é coisificar o homem, o que é proibido. Tá bom? As coisas têm valor mensurável, valor econômico. O homem, não. O homem tem dignidade. Tá bom? Jorge Miranda, pessoal, dizia que a dignidade humana se refere ao gênero humanidade, ao coletivo, tá, de seres humanos. Portanto, dignidade humana significa que cada indivíduo carrega dentro dele a dignidade devida ao gênero humanidade. Consequência disso, a tortura não é um crime contra a pessoa, é um crime contra a humanidade, tá? Por quê? Porque reconhece-se que cada pessoa, cada um, traz a dignidade devida ao universo das pessoas, tá bom? Por isso que não podemos sacrificar um,
como exemplo, né? Porque esse um não pode ser meio, tá? Ah, mas todo mundo quer pena de morte, né? Isso não é democrático? Não, não é democrático. Porque esse um carrega dentro dele a dignidade devida a toda a humanidade. Portanto, o direito à liberdade de expressão tem uma amplitude até diversa dependendo do particular. Como assim? Eu explico. Por exemplo, nossos parlamentares têm uma liberdade de expressão muito maior do que a nossa, né? E eles não respondem civilmente pelas suas opiniões, tá joia? E aí, pessoal, lá em 2020, interessante lembrar, na época da pandemia, né, pelo coronavírus, um deputado federal estimulou que as pessoas, pediu, né, informou, enfim, que as pessoas, estimulou as pessoas a descumprirem a lei 13.979/2020, tá? Porque dizia que as máscaras adoeciam as pessoas, né? Ou seja, ele estava descumprindo uma norma sanitária durante a epidemia, praticando o crime do artigo 268 e pedia às pessoas a respeitarem a mesma postura, né? Ou seja, a descumprirem a norma. Tá? Nesse caso, o parlamentar aí praticou o crime do artigo 286 do Código Penal, que é incitação ao crime. Tá? Mas, civilmente falando, ele não respondeu por nada, tá bom? Cuidado com isso. Tá? Que mais? Vamos lá, já estamos uns 11 minutos, vamos falar um pouquinho, então dividir esse direito, né, em duas partes, porque é muita coisa, tá bom? Que mais? A liberdade de expressão, pessoal, ela tem que ser vista de uma forma mais ampla possível, tá? Por quê? Principalmente na parte da arte, né? A liberdade de expressão, o exercício da arte tem que ser bem ampla. Nossa, isso aqui é polêmica, né? Por quê? Porque a ideia da arte é mexer com as emoções, né? Impactar a pessoa que está vendo, tá joia? Então, a arte ela pode chocar, revoltar, desagradar, né? Principalmente quando contraria aí as visões clássicas, tradicionais, né? Sobre o mundo e sobre as pessoas, né? Mas o fato de a gente não gostar de uma expressão artística não dá direito de impedir a sua exibição, tá? Por isso o STF determinou meu filho chegando aí agora. Então eu vou encerrar aqui, eu vou começar outro vídeo, tá bom? E aí a gente continua, tá? Valeu, galera. Até mais.